E aí, tudo bem? Vamos para mais um plantão de biologia? Então, se você deu uma olhadinha antes da nossa aula, tem ali um materialzinho, nós vamos acompanhar por aqui, para você olhar. Minha missão hoje, meu objetivo, é olhar para você e te ensinar a responder questões discursivas que você possa vir a ter, né? Segunda fase da federal, vamos sempre dar uma olhadinha nisso. Ah, professor, mas eu não vou fazer questão discursiva, eu vou fazer questão objetiva. Não tem problema. Isso também serve para você interpretar, saber interpretar o teu exercício, né? Às vezes o que a gente não sabe é por falta de interpretação, não pelo fato que você não saiba a matéria. Então, se você olhar lá na sua folhinha, eu coloquei 4 exercícios de bioquímica, uma coisa que nós já vimos recentemente aí, e agora é só a gente aprofundar. Acompanha comigo lá no primeiro. O primeiro caiu na FUNESP, lembra você? Diz assim, ó: os açúcares complexos resultantes da união de muitos monossacarídeos são denominados polissacarídeos. Coloquei essa questão por 2 bons motivos. Primeiro, o chamado açúcares complexos. No nosso vestibular que vai cair, não vou dizer que vai cair uma questão igual a essa, mas hoje é moda a gente falar de açúcares complexos, açúcares de cadeia longa, né? Tá todo mundo aí comendo batata doce, feito uns loucos varados para ficar fitness, para ficar, nossa, agora vai, tem que comer batata doce, sai por aí cavando até na terra para ver se acha batata doce. O que são açúcares de cadeia grande ou os açúcares complexos? Como o próprio exercício fala, são muitos monossacarídeos. Monossacarídeo é aquele açúcar de cadeia pequena, como a nossa amiga glicose, né? Você lembra que nós falamos sobre isso? Então, esse açúcar de cadeia pequena, ele vai ser rapidamente absorvido pelo nosso corpo e rapidamente gasto. Já o açúcar de cadeia grande, ele demora a ser usado, por isso que o pessoal fitness está usando bastante, porque ele te dá um aporte de açúcar maior e fica mais tempo com você no seu corpo, te dando aquela saciedade, aquela sensação de não precisar tanto. Então, esses são açúcares complexos, resultando da união de muitos monossacarídeos. São os denominados polissacarídeos, né? Muitos. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética. Veja, a questão já está te direcionando, ele quer de reserva. Então nós temos vários tipos de polissacarídeos, mas de reserva alguns, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Então veja, quando ele fala para nós, né, reserva, ele é um açúcar que vai ser usado para daqui a pouco, diferente da gordura. A gordura, ela vai ser uma fonte de energia para ser utilizada quando eu necessitar em casos muito excepcionais, né? Já o açúcar, ele vai ser usado a curto ou a longo prazo. Então, acompanha comigo aqui no quadro. Ele fala em açúcar de reserva. Então, vou colocar aqui, né? Polissacarídeo, de reserva. E ele me disse para que eu faça um animal e o outro vegetal. Então, veja você, açúcar de reserva vegetal é fácil, é só você se lembrar. Tua mãe fazia mingau para você. Ela está numa embalagem amarelinha. A gente não pode falar o nome, porque senão a gente tem que pagar os royalties. Mas é a lembra? Então, aquela que está amarelinha, ela tem o quê? Isso, amido de milho. Então, açúcar de reserva vegetal é o nosso amigo amido. Açúcar de reserva animal, se você vai para a academia, você já sabe que é o famoso glicogênio, né? Glicogênio, quando você olhar essa terminação gênio, ela significa formador. Então, glicogênio significa formador de glicose, né? Ele vai formar para mim
a glicose que eu tanto necessito. Então, tá lá. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Mas, professor, eu posso escrever assim na prova, polissacarídeo de reserva, animal, glicogênio, vegetal, amido? Deve. Não começa a querer escrever um livro, começa lá, então, senhoras, os açúcares complexos. A gente tem um recalque de colégio que é escrever repetindo a pergunta. Cara que vai corrigir um vestibular, ele tem ódio disso, porque ele já tem mais de 5.000 provas para corrigir. Então ele não vai querer. Tem gente que fala lá, os açúcares complexos, resultando da união de muitos monossacarídeos denominados polissacarídeos de reserva animal, são de reserva. Não, seja simples, sucinto e pronto. Né? O que o cara quer saber é se você sabe. Está aqui. Na letra B, ele diz o quê? Ele diz assim: indique um órgão animal e um órgão vegetal onde cada um desses açúcares pode ser encontrado. Bom, eu vou aproveitar meu esqueminha. Se você quisesse fazer esse mesmo esquema na sua prova, poderia, né? Se quiser fazer em ritmo de texto, não tem problema. Porque numa prova lá, tipo a federal, vai ter espaço para a letra A e espaço para a letra B, não tem problema nenhum. Mas o açúcar, aonde é encontrado o glicogênio, em qualquer animal, inclusive a gente, é o fígado. Então, nosso organismo, ele pega a glicose, leva para o fígado e transforma em glicogênio. É lá que fica a nossa reserva. E reserva vegetal é onde eu preciso de energia. Então, você pode citar, por exemplo, aqui, a raiz, né? Como é o caso da mandioca. Você pode citar um caule, como o caso do palmito. Você pode citar uma semente, como é o caso do feijão. Então, aonde tiver necessidade desses açúcares para dar energia, tá? Só não me cite alface, porque a folha ela já faz fotossíntese, ela não precisa reservar nada, tá? Então tá lá, está respondida a primeira. Veja, simples, sucinto, sem nenhum problema. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Então, olha lá o número 2 que caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado, devido à presença de grandes quantidades de açúcares em seu interior. A gente que é aqui do litoral, a gente sabe disso. Tem o famoso suco de milho, que é vendido por aí, que é uma delícia. O milho estocado e vendido nos mercados não tem mais esse sabor, pois cerca da metade do açúcar já foi convertido em amido, por meio de reações enzimáticas. Então veja, o açúcar que estava no milho, ele converteu em amido, açúcar de reserva, ok? No entanto, se o milho for logo após a colheita mergulhado em água fervente, resfriado e mantido no congelador, o sabor adocicado é preservado, porque esse procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho. A historinha é bonitinha, mas você tem que saber identificar o que ele está perguntando. O negócio dele é saber por que este procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho. Gente, a primeira coisa que você tem que pensar é na pergunta do problema. Não adianta você fazer uma situação e ficar olhando. Não vai uma nuvem clarear no céu, um facho de luz dizer para você o que quer. Então, vá na veia. A pergunta é essa: por que esse procedimento preserva o sabor? A relação da pergunta é o procedimento e o sabor. Um desses dois tem que me ajudar. Agora eu volto para o texto e vou olhar o procedimento. Qual é o procedimento? O procedimento é mergulhar o milho em água fervente, resfriar e manter no congelador. Tá. E ele quer saber sobre o sabor adocicado. O que ele me disse sobre o sabor adocicado do milho? Ele me diz que quando eu recém-colho o milho está doce. Mas de repente ele perde
esse sabor doce, porque enzimas fazem com que ele já vire amido. Opa, esse é o pulo do gato. É eu relacionar a enzima com o sabor doce, porque na verdade é isso. Deixa eu parar aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Então, na verdade, eu tenho aqui o açúcar do milho, o nosso amigo açúcar, e esse açúcar vai virar amido graças a uma enzima. Vou fazer de outra cor só para ficar bonitinho. Vamos fazer de amarelinho para ficar bonitinho aqui, ó. Então, graças a uma enzima. Na verdade, senhores, esse é o processo. Isso daqui é o processo. A transformação do açúcar pequeno, glicose, em amido cadeia grande. Então é uma enzima. É isso daqui que o cara está atacando. Ele olha para a nossa cara e diz que se ele ferver e depois esfriar, ele vai parar esse processo, porque vai continuar ficando doce. Não foi isso que ele me disse? Então, esse processo aqui está atacando isso daqui. Então, com certeza, esse processo de ferver e esfriar, depois lá conservar no congelador, ele está me emperrando a minha enzima. É isso daqui que eu tenho que escrever. Então, quando ele diz assim, por que esse procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho? Porque este procedimento está atacando a enzima. Enzima a gente não ataca, porque não é exército. Então a gente tem que dizer uma outra situação. Este processo inativa a enzima. Mas é necessário você ir mais além. Como que desativa? Como que inativa uma enzima? Inativar uma enzima, senhores, deixa eu colocar aqui, né? A inativação de uma enzima, ela na verdade é uma desnaturação, tá? É uma desnaturação. Desnaturar uma enzima, como que eu posso fazer? Bom, vamos revisar. Desnaturação da enzima. O que é uma enzima? Uma enzima, na verdade, nada mais, nada menos do que uma proteína. E vocês sabem que uma proteína eu posso desnaturá-la por calor, né? Eu posso desnaturá-la por outra enzima, posso desnaturá-la por pH e assim por diante. Olha lá, o calor de lá, aqui ó, ferver e esfriar. Desnaturar uma enzima é você modificar toda a sua molécula no espaço, né? A sua forma quaternária. Então veja, se eu desnaturar uma proteína, essa enzima se desnatura. Pronto. Então está aqui explicado. Ai, mas como é que eu coloco isso? Então vamos lá. Porque esse procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho? Porque o procedimento de ferver e esfriar desnatura a enzima que inativa o processo de formação do açúcar em amido. Não é fácil, mas tudo isso você tem que raciocinar. Ah, professor, repito. O processo de ferver e esfriar desnatura a enzima que inativa o processo dessa enzima de transformar açúcar em amido. Pronto, está aí. É assim que você deveria responder. Fácil, não é? É, mas tem que chegar nisso daí. Vamos para o 3? Diz assim o 3. A realização dos Jogos Pan-Americanos no Brasil em julho de 2007, eu gostei dessa questão porque nós estamos em época olímpica, então, estimulou muitos jovens e adultos à prática de atividades físicas. Contudo, o
O exercício físico não orientado pode trazer prejuízos e desconforto ao organismo, tais como as dores musculares que aparecem quando os exercícios intensos. Uma das possíveis causas dessa dor muscular é a produção e o acúmulo de ácido lático nos tecidos musculares do atleta. Por que se forma ácido lático durante os exercícios? E que cuidados um atleta amador poderia tomar para evitar a produção excessiva e acúmulo desse ácido em seu tecido muscular? Então, de novo, mesmo raciocínio, gente. Qual é a pergunta? Por que se forma ácido lático durante os exercícios? Essa é a primeira. Que cuidados um atleta amador poderia tomar para evitar a produção excessiva e acúmulo desse ácido em seu tecido muscular? Vamos dar uma olhada? Então, no que ele está relacionando? Esse cara, ele quer que você relacione atividade física, daqui, vamos colocar atividade física, ele é um atleta, então, atividade física, com a produção de ácido lático. Ok. Veja, gente, o que tem a ver os alhos com os bugalhos? Então, vamos lá. Sou um atleta, estou lá vendo, sabe Deus, natação, ginástica olímpica, corrida. Um atleta, por ser atleta, o que ele vai usar muito na sua atividade física? Olha, ele vai usar os músculos. É isso que a gente vê. Né? Se você já acompanhou, você consegue ver aqueles músculos inchados e muito bem posicionados, fibrosos, sendo comandados. Ok, então o meu negócio é musculatura. A musculatura, ela age como? Ela que faz o movimento. Ok? Para fazer o movimento, essa musculatura precisa do quê? Ela precisa de energia. Opa! E esta energia eu vou tirar da onde? Qual é a nossa fonte de energia? Nossa fonte de energia é o açúcar. Certo? Então vou colocar aqui açúcar. Como que nós obtemos essa fonte de energia? Nós obtemos através de uma reação chamada respiração. É ela que vai me dar a energia que eu necessito. Eu tenho dois tipos de respiração. Eu tenho a respiração chamada aeróbica. Essa respiração aeróbica, ela pega o açúcar, C6H12O6, pega e reage com o oxigênio, e isso aqui vai me dar gás carbônico, 6 moléculas, vai me dar água e vai me dar a energia que eu tanto quero. Certo? Isso se eu fizer uma respiração aeróbica. É aeróbica porque ela usa oxigênio. Agora, eu posso ter a chamada respiração anaeróbica. Essa respiração anaeróbica, ela pega simplesmente o açúcar, não utiliza o oxigênio e já transforma isso daqui em ácido ou álcool, sendo que um desses ácidos é o ácido lático, mais a energia. Eu já vou colocar pequena porque a produção de energia anaeróbica é pequena. Então veja, quando ele fala para mim, por que se forma ácido lático durante o exercício? Porque como é um atleta amador, que ele coloca lá, ele para de fazer uma respiração aeróbica e começa a fazer respiração anaeróbica. Então ele tem dificuldade, é aquilo que a gente chama no exercício de falta de fôlego, né? E simplesmente o seu organismo para de uma respiração aeróbica, que é com muito oxigênio, e passa a fazer uma respiração anaeróbica. Então, por que se forma ácido lático durante os exercícios? Porque o atleta amador para de fazer uma respiração aeróbica e começa a fazer uma respiração anaeróbica, sem a utilização do oxigênio, produzindo ácido. E daí ele diz assim: e que cuidados um atleta amador poderia se formar?
Então, o fato de comer banana, que o pessoal diz para evitar a cãibra, uma boa coisa, mas simplesmente fazer exercícios mais aeróbicos para criar uma maior condição de respiração, tá? Então, ele tem que fazer exercícios mais aeróbicos para criar uma condição de respiração melhor, certo? E o último ali é o 4, ó. Na produção de cerveja são usadas principalmente duas linhagens de leveduras. A Saccharomyces cerevisiae, que apresenta altos índices de formação de gás carbônico, e a Saccharomyces carisbergensis, que possui índices mais baixos de formação desse gás. Em geral, as cervejas inglesas contêm maior teor alcoólico que as cervejas brasileiras, e cada uma delas usa uma linhagem diferente de levedura. Qual linhagem de levedura é usada para produzir a cerveja brasileira? Justifique sua resposta. Veja o que ele falou. Em geral, as cervejas inglesas contêm maior teor alcoólico. Veja só, se eu estou falando de álcool, se eu estou falando de levedura, eu estou pegando o açúcar e transformando em álcool. Se eu pego o açúcar e transformo em álcool, né, e logicamente sai gás carbônico daqui também, quem tem maior quantidade de álcool é porque trabalhou mais açúcar. Então, aquela levedura que apresenta altos índices de formação de gás carbônico, você forma mais gás carbônico, forma mais álcool. Então, é a levedura que vai produzir maior índice de álcool no sistema. Então, a Saccharomyces cerevisiae, por formar mais gás carbônico, produz mais álcool. E a Saccharomyces carisbergensis, mais baixa formação de gás carbônico, mais baixa de álcool também, que são os produtos. Então, qual linhagem de levedura é usada para produzir a cerveja brasileira? Como ele me disse no texto que a cerveja inglesa tem mais álcool, a brasileira vai usar a Saccharomyces carisbergensis. Justifique sua resposta. Pela baixa produção de gás carbônico, o que me indica uma baixa produção de álcool, o que me indica uma baixa fermentação. É isso. E no B, um estudante argumentou que, para aumentar a quantidade de gás carbônico produzido, bastaria aumentar a quantidade de leveduras respirando no meio de cultura. O argumento é válido ou não? Então ele diz assim, se eu jogar mais leveduras, eu vou aumentar a quantidade de gás carbônico. O argumento é válido ou não? Sim. Se eu colocar mais leveduras, elas vão fazer mais respirações anaeróbicas, vão degradar mais o oxigênio e vão acabar fazendo mais álcool. Então, a gente se defende pela quantidade, os ingleses pela qualidade. Gostaram do exercício? Aconselho vocês o seguinte: pega agora que você já assistiu minha aula, deixa ela de lado e refaça esses exercícios sem ouvir minha resposta. Porque uma coisa sou eu pensando, outra coisa é você. Refaça isso daqui e daí você vai conseguir ter um melhor aproveitamento. Tá certo, gente? Vejo vocês no próximo plantão. Até a próxima. Tchau!